Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma recapituladinha na fibrinólise, né? Porque eu acho que às vezes ela é meio esquecida e ela é importantíssima, tão importante quanto a coagulação, tá? Bom, como o nome já está dizendo, desintegração da fibrina, tá? Em produto solúvel, comumente por ação enzimática, tá? Mas esse fibri aqui, ó, esse fibri aqui não necessariamente seja só da fibrina. Fisiologicamente, a princípio sim, mas esse fibri aqui pode ser o fibrinogênio. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar claro, tá? Bom, eu trouxe alguns conceitos exatamente para fazer isso aqui, tá? Então, por que tem fibrinólise? Primeira coisa, restaurar o fluxo sanguíneo, porque se aqui esse coágulo formar e ficar no vaso, todo o tecido adiante desse coágulo vai morrer, tá? Vai morrer, certo? E se ele morrer, então, obviamente, não vai ter o que? Cicatrização, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Eu preciso, fibrinólise é uma coisa fisiológica, tá? Nós estamos fazendo sempre, certo? Não necessariamente, eu não preciso me cortar, eu não preciso cair do 20º andar, tá? Me encher de hematoma, não. Naturalmente eu estou fazendo, naturalmente eu estou dissolvendo, tá? Mas por quê? Então, por que eu tenho que dissolver? Porque eu preciso manter o fluxo sanguíneo para o tecido continuar vivo, tá? Então, isso é bem importante da gente relembrar, da gente guardar, tá? Então, eu trouxe aqui, só para deixar mais claro aqui, para compartimentar um pouquinho, ativação, conversão, degradação e regulação, tá? Então, ativação é quando eu tenho o quê? A célula endotelial que vai fazer coagulação, ela também libera ativadores da coagulação e ativadores da fibrinólise, tá? Exatamente para manter o equilíbrio. Na fase de conversão, eu tenho uma pré-molécula inativa, que é o plasminogênio, e que vai se transformar na enzima ativa, tá? Então, tudo vai ser centralizado na plasmina, tá? Bom, o que a plasmina vai fazer? Teoricamente, ela vai começar a degradar o coágulo em pedaços menores, tá? Para quê? Para facilitar a degradação, tá? Para facilitar com que esses coágulos, esses fragmentos menores, perdão, tá? Sejam mais fáceis de ser eliminados, de serem degradados, tá? E, obviamente, como tudo na nossa célula, nos nossos organismos, nós temos os mecanismos de regulação, tá? Como os inibidores, tá? Que fazem com que a velocidade, isso que é importante a gente entender, a velocidade da degradação do coágulo, ela tem que ser uma, por quê? Porque eu preciso dar tempo, tá? Que aquele vaso se refaça, e eu também não posso ficar muito tempo, porque aí aquele tecido lá da ponta vai o quê? Morrer. Então, esse controle de velocidade do tempo que o coágulo fica, ou seja, fica e não é degradado, e fica e é degradado, esse controle aqui é fundamental, tá? Então, o inibidor ativador da plasmina 1, o PAI-1, esse aí é o fundamental, tá? Então, nós temos aqui rapidamente, aqui é o que é os anti, né? O que inibe, e aqui o que ativa o plasminogênio, tá? Então vejam que fator de coagulação. Claro, porque quando começou a coagulação, eu já preciso preparar a fibrinólise, como nós falamos antes, porque esse coágulo ele tem um tempo para ficar. Tá? É o tempo do quê? Porque se esse coágulo ficar pouco tempo, eu vou ter sangramento, né? E se esse coágulo ficar muito tempo, o que eu vou ter? Eu vou ter degradação de tecido, tá? Então, não adianta nada, certo? Então, essa plasmina, então, vai, junto com esses fatores aqui, fazer a proteólise,
tá? E quando, lembra que eu falei lá, ó, tá? O fibri pode ser a fibrina e pode ser o fibrinogênio. E aí vai ter então os produtos de degradação da fibrina, tá? Então, aqui, ó, tá? A plasmina, que a gente viu lá que é o principal. Então ela degrada aonde? Ó, fibrina polimerizada, tá? Ou seja, coágulo pronto. Monômeros de fibrina, ou seja, as unidades que formaram essa fibrina polimerizada e a origem dessas moléculas de fibrina, que são o fibrinogênio. E notem, conforme o tipo de molécula que eu tenho ou o estado em que a molécula está, aqui é um estado, aqui é outro, eu tenho tipos de fragmentos. Ó, então, fibrina polimerizada eu tenho dedímero, fragmento X, Y, D e E. Monômero de fibrina eu tenho o B-beta 1542 e os mesmos fragmentos X, Y, D, E. E quando eu degrado fibrinogênio, eu tenho fragmento B-beta 142 e os mesmos fragmentos X, Y, D, E. Então vejam, a plasmina ela pode agir sob três condições, formando produtos diferentes, tá? Então, para fechar, certo? Então, eu vou ter o fibrinogênio, a plasmina agindo no fibrinogênio, eu vou ter os produtos de degradação do fibrinogênio. Se a plasmina vier na fibrina insolúvel, ou seja, no coágulo pronto, eu vou ter os produtos de degradação da fibrina. Que, se continuando a degradação aqui, eu vou ter os D-dímeros, tá? Então tem que ficar bem claro a diferença e a origem. Então eu gostei dessa frase, por isso que eu trouxe. Todos os D-dímeros são PDFs, ó. Esse D-dímero veio de um produto de degradação da fibrina. Agora, nem todos os PDFs são D-dímeros, porque eu tenho produto de degradação do fibrinogênio. Pode ver que aqui não tem D-dímero. Tá bom? Então era isso aí que eu queria deixar bem claro para a gente relembrar, né? E isso tem influências nos nossos exames, né? Essas coisas aqui são diferentes. Obviamente, nos dias de hoje, o dedímero é ainda muito melhor do que o PDF. Praticamente isso aqui não se faz mais, tá? Mas então é importante a gente ter isso aqui. E sempre em mente, quando eu tiver dedímero, pode ver, por que que a gente tem valor de referência? Nós não temos dedímero zero. Por quê? Porque nós estamos sempre fazendo coágulo e nós estamos sempre dissolvendo o coágulo. Por isso que nós temos dedímeros. Então, quando o dedímero aumenta, é porque houve um processo de coagulação mais intenso ou houve, né, uma fibrinólise além do normal. Tá? Então, isso é obviamente a clínica, os exames é que vão mostrar. Tá bom? Então, a ideia era essa, só para a gente relembrar. Obrigado, então, até a próxima.